Sabe aquelas regras de sociedade limitada que insistem em sumir da cabeça bem na hora da prova? Pois é, isso acaba hoje. Em vez de decorar artigos, a gente vai construir um palácio dentro da mente, um lugar onde cada regra se transforma numa cena impossível de esquecer. Pensa comigo, olha essa casa. Cada cômodo, cada objeto que a gente vai ver é uma resposta da prova. Isso aqui não é só uma casa, é o nosso gabarito mental. Bora entrar? Ok, chegamos na porta de entrada e a primeira coisa que a gente precisa saber sobre uma LTDA tá bem aqui, na nossa cara. É a identidade dela. E olha só a primeira regra piscando em neon para ser impossível de ignorar. Todo nome empresarial de uma limitada tem que terminar com a palavra limitada ou, claro, sua abreviação LTDA. Tá aí, na fachada. Mas por que essa estrutura é tão popular, né? Tá tudo na fundação. A grande sacada é a responsabilidade limitada que protege o patrimônio pessoal dos sócios. É como se fosse a viga mestra de toda essa nossa construção mental. Beleza, vamos em frente, entrando agora na sala de estar. Pensa nesse espaço como o lugar de convivência, onde a relação e as responsabilidades compartilhadas entre os sócios ficam em foco. Agora, se prepara para essa cena bizarra. Dá uma olhada. Tem o João, que pagou toda a parte dele no capital, firme, sólido como uma rocha. E do lado dele, o Jean, derretendo que nem um picolé no sol, porque ele só pagou metade. Essa imagem maluca vai ajudar a gente a fixar a regra mais importante sobre o capital social. E essa cena toda, ela ilustra perfeitamente o que é a tal da solidariedade. Mesmo o João, a nossa rocha, já tendo pago os 50 mil dele, ele é ainda responsável pelos 25 mil que o Jean, o picolé, não pagou. É isso mesmo. Um credor pode cobrar do João a responsabilidade de todo mundo até que 100% do capital esteja pago. Não tem para onde correr. Ok, agora, muito cuidado. A gente está entrando no cômodo mais perigoso da casa, a cozinha. É aqui que toda aquela proteção, a fundação da casa, pode simplesmente ir pelos ares. É onde a responsabilidade dos sócios pode virar ilimitada. O que está acontecendo aqui é o caos, mas cada absurdo desses é uma exceção à regra. Um sócio acendendo fogão com um contrato social? Abuso de direito. O outro fervendo código civil na panela? Deliberações ilegais, na cara dura. E aquele calendário do INSS pegando fogo na parede, junto com um avental sujo de dívidas trabalhistas no chão? Pois é, débitos previdenciários e trabalhistas. Todas essas loucuras quebram a proteção e o fogo vai direto para o patrimônio pessoal dos sócios. Ufa! Vamos para um lugar mais organizado? O escritório. Pensa nele como o centro administrativo da casa. É aqui que a gente vai memorizar as regras sobre o dinheiro da sociedade, o capital social. Olha para essa mesa de trabalho. De um lado, para aumentar o capital, a regra é bem clara. Primeiro, paga tudo o que já foi combinado. Simples. Do outro lado, para reduzir o capital, os motivos são bem específicos. Ou a empresa teve prejuízos gigantescos, irrecuperáveis, ou os sócios perceberam que, sei lá, colocaram dinheiro demais para o negócio. E olha ali, na parede do escritório, um cronômetro gigante. Se os sócios decidem reduzir o capital porque ele é excessivo, os credores têm 90 dias para reclamar. É uma contagem regressiva crucial, tem que memorizar esse número. Bora para a garagem. A garagem é o ponto de entrada e saída da nossa casa. Ela representa como os sócios podem vender as cotas e como novos sócios podem entrar na jogada. Na garagem, a gente tem duas portas. Uma porta enorme e escancarada entre os sócios que já estão lá. Eles podem vender cotas um para o outro livremente, sem problema nenhum. A outra porta, que dá para a rua para trazer gente de fora, essa aí tá trancada. E ela tem regras bem chatas para ser aberta. E qual é a chave para manter essa porta trancada? É esse número aqui, 1/4. Se sócios que representam mais de 1/4 do capital social não quiserem que um estranho entre, eles simplesmente vetam a venda. A porta não abre. Fim de papo. E atenção aqui, mesmo depois que um sócio vende as cotas e vai embora pela garagem, ele deixa uma espécie de sombra para trás. Durante 2 anos, ele continua responsável pelas obrigações que tinha, como a integralização do capital, por exemplo. A saída não é assim tão imediata. Certo, agora vamos sair da casa um pouquinho só para a gente observar as ameaças que vêm de fora. O que acontece quando um credor pessoal de um sócio tenta entrar? E o que a gente faz com aquele sócio que não paga parte dele? A resposta é um sonoro e gigantesco sim. E as razões para isso estão pichadas no muro da nossa casa para ninguém esquecer.
O Código de Processo Civil é claríssimo. O devedor responde com tudo o que tem, as cotas não estão na lista de exceções e, para não deixar nenhuma dúvida, elas estão lá, listadas, como algo que pode ser penhorado. Então, não tem nem o que discutir. Lembra do nosso amigo Picolé, o Jean? Então, ele é o que a gente chama de sócio remisso. Se mesmo depois de notificado ele continua não pagando o que deve, os outros sócios têm umas opções bem drásticas. A paciência simplesmente acabou. Contra o sócio remisso, a gente abre um corredor com 3 portas. A primeira leva direto para o tribunal para cobrar a dívida na justiça. A segunda pesa a opção, é a porta de saída, expulsão sumária da sociedade. E a terceira é a mais curiosa. É tipo um raio encolhedor, que reduz a participação dele na sociedade só para o valor que ele de fato já pagou. E é isso, completamos o nosso tour. A gente percorreu cada cômodo, transformando regras que eram abstratas em imagens concretas e impossíveis de esquecer. A estrutura da sociedade limitada agora mora dentro da mente. O desafio final é esse. Fecha os olhos e tenta fazer o percurso mental de novo. Consegue ver a placa de neon, a sala com a rocha e o picolé, a cozinha pegando fogo? A técnica funciona. A verdadeira pergunta agora é: qual vai ser o próximo cômodo que vai ser construído aí dentro?